Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui novamente. Dessa vez eu vou colocar um vídeo a respeito da força resultante, né, na representação cartesiana. Então, assim, é um vídeo que parece ter uma certa complexidade do exercício, mas eu vou tentar explicar o mais simples possível para vocês resolver os exercícios. E a partir desse vídeo eu acho que vai ficar bem simples o entendimento para os demais exercícios de vocês, beleza? Mas não antes de deixar uma bela frase reflexiva, né, do nosso grande pensador Zé Felipe, que é a seguinte, né? Vou te botar gostoso, vou morder seu pescoço, meu love é cachorro e sem sentimento. Esse é o meu marrento, esse é o meu marrento. Beleza? Bora pro exercício. Bom, depois dessas sábias palavras, vamos às etapas para a resolução de problemas de forças resultantes, que são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, decompor as projeções em x, y e z, aplicar a terceira lei de Newton, calcular a força resultante e, por último, calcular o ângulo da força resultante. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Bom, temos a figura aqui, né, com a torre, né, e três diferentes forças, e vamos ler o enunciado, então. A torre é mantida no lugar por três cabos. Se a força de cada cabo que atua na torre for mostrado, determine o módulo e os ângulos direcionais de coordenadas, alfa, beta e gama. Né? Alfa referente ao eixo x, beta referente ao eixo y e gama referente ao eixo z. Dá a força resultante. Tome x igual a 20 metros e y igual a 15. São essas duas medidas aqui. Ó. Essa medida y e essa medida x. Né? Então, o enunciado está dizendo que y vale 15, bem como o x vale 20 metros aqui. Tá? Beleza, o que a gente tinha aqui do enunciado era isso. Agora, da figura, vale a pena a gente fazer um plano tridimensional, tá? Então não é um plano, é um volume, né? Um volume tridimensional. E a gente vai para a segunda etapa, que é aplicar o diagrama de corpo livre. Nesse caso, né, eu desenho aqui um cubo com os meus três eixos, né? O eixo x, o eixo y e o eixo z, sendo que eu tenho a minha origem aqui nesse ponto, né? Todos os eixos saem dessa origem e quanto mais eu me afasto, mais positivo eu fico, né? Então, ó, quanto mais para baixo eu vier aqui, mais positivo em x eu fico. Quanto mais para a direita eu vier, mais positivo em y. E quanto mais para cima eu for, mais positivo em z. Tá? E daí a gente vai representar essas três forças aqui. Elas já têm os módulos, né, em newtons. Então, a minha primeira força está aqui nesse ponto, onde eu tenho 600 newtons, né? Então ela está indo aqui negativamente em y, dá para perceber isso, né? Positivo em x e negativo em z. Temos também essa força aqui de 400, né? Essa ela vem positivo para x, positivo para y e negativo em z. E a última aqui de 800 também é positivo para x, positivo para y. Desculpa, né? Ela é negativa para x, porque ela vai lá para trás, ó, tá indo lá para trás, né? Negativa para x, positiva para y e negativa para z. Tá? Então, essas são os módulos das forças representados num volume. Bom, vamos à terceira etapa, que é decompor as projeções em x, y e z. Para isso, né, embora eu tenha um volume, eu prefiro colocar as projeções em plano, fica mais fácil o entendimento. Então, imagine que existe um cara observando, né, o cubo exatamente aqui da direita para a esquerda, né? O que ele vai ver? Que parede que ele vai ver, né? Ele vai ver esse eixo aqui, ó, XZ, certo? Ele vai ver esse eixo XZ, se ele estiver olhando para cá. Agora, se eu tenho um cara observando aqui do cantinho, né, ou aqui do centro, né, mais precisamente do centro para cá, o plano que ele vai ver é o plano YZ. E por último, se tiver um cara lá em cima flutuando, né, olhando de cima para baixo, aqui, ele vai observar o plano XY. Então, esses três planos é o ideal para a gente colocar as projeções das forças. Fica melhor o entendimento, mais fácil para decorrer os cálculos para frente. Então tá, para começar a iniciar os cálculos aqui, eu sempre inicio assim, eu acho muito interessante vocês começarem sempre pela projeção em Z, tá? Embora alguns tenham resistências de começar
por exemplo, primeiro eu quero x, depois y, depois z, nós vamos entrar em equações. Então, para já sair, né, dessas equações, eu prefiro começar em z. Vocês já vão entender o porquê. Então, só vamos representar, vamos começar com essa força de 600 newtons aqui, né? Observando de cima para baixo, né? Os 600 newtons, ele vai estar assim, ó, né? Então, eu coloco aqui os 600 newtons chegando até o ponto C aqui, né? Do ponto D até o ponto C. E ele vai estar representado exatamente em cima dessa linha Z1 aqui, ó, né? Exatamente desta linha Z1 aqui. Como se estivesse desse ponto vindo até aqui, né? Bom, então eu vou descobrir essa distância, né? Para não ficar trabalhando com ângulo, seno e cosseno, às vezes é mais fácil você encontrar a distância, para fazer uma relação de distância. Então, como que eu descubro essa distância Z1 aqui, né? Pitágoras, né? Pitágoras já dizia que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente aplica diretamente Pitágoras, onde eu tenho os dois catetos aqui, que é 18 e 16, e a nossa hipotenusa é o próprio Z1, que está aqui embaixo. Bom, fazendo essa relação, esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, então o Z1 vai ser a raiz de 256 mais 324, ou, né, somos os dois aqui, que é a raiz de 580, e o Z1 tem o valor de 24,083 metros. Tá? Então, este é o valor dessa distância Z1 aqui. Ok, mas isso me ajuda em quê? Me ajuda pelo seguinte, porque como eu preciso dessa projeção aqui, ó, observe esse triângulo aqui, ó, agora. Eu tenho exatamente 24,83, tenho 600 newtons, que é o módulo da força aqui, e minha altura é 24. Essa altura aqui é dada pela própria figura aqui, ó. A altura do chão até o início do cabo lá, né, são 24 metros. E aqui também tem um ângulo que eu vou chamar de ômega 1, né. Poderia encontrar esse ângulo? Poderia, mas, né, porém, entretanto, todavia, eu vou colocar aqui a minha projeção, essa que é a projeção em Z, né, e é a projeção em Z do vetor 1, tá, de 600. Nós estamos analisando só os 600 newtons. Então, a projeção em Z é o FZ1. E, para eu calcular esse FZ1, né, nós vamos encontrar, então, esse ângulo ômega 1. Esse ômega 1, né, a tangente dele, é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. O oposto é 24,083, o adjacente é o 24 metros, né? Quase 45 graus, né? Porque dá 24, 0 alguma coisa, mas vamos calcular ele aqui exatamente, né? Então, a tangente passa para o outro lado em forma de arco tangente, ou tangente na menos 1. Colocamos os valores aqui e encontramos um ângulo de 45,1 graus, né? Então, beleza. Esse é o ângulo ômega 1. E como que eu vou fazer para calcular essa projeção aqui, então, né? Bom, vai ser menos F1. E por que eu coloquei um sinal de negativo aqui? Porque ele está apontando para baixo, tem que sempre levar essa relação, né? Eu disse que quanto mais para cima o vetor for, mais positivo ele fica. Como o vetor está apontando para baixo, ele é um vetor negativo, tá? Então, eu coloco o sinal de menos F1, cosseno, porque aqui é o adjacente, né? E na adjacente a relação cosseno do ângulo ômega 1. Onde que eu faço essa relação aqui? Eu estou sendo direto, né? Mas dê uma olhada no vídeo que eu fiz aqui, onde eu explico só como analisar um vetor de projeção, né, em relação a um ângulo, né? Sendo ele esse vetor adjacente ao ângulo ou oposto ao ângulo, tá? Então, aqui tem um vídeo bem legal, explicativo, que é um macetezinho bem rápido, para vocês não se baterem mais e fazer de forma direta, que nem eu estou fazendo aqui. Bom, feito isso, substituímos os valores, né? Então, o vetor aqui vai ser menos 600, que o F1 vale 600, né? Cosseno de 45,10. Bom, nós sabemos, então, né, que calculando esse vetor FZ1 vai ser de menos 423,53 newton. Então, encontramos a projeção em Z do vetor de 600 newtons aqui, tá? Bom, salvamos o valor da projeção em Z, né? E vamos agora na projeção em X. Agora a gente volta para o X, né? Bom, analisando aqui, ó, né, novamente o nosso triângulo ele está formado assim. Embora eu tenha achado, e por isso que eu começo por Z,
Porque embora eu tenha achado aqui essa distância Z1, eu não me preocupei em achar essa hipotenusa aqui, né? Que é essa distância de D até C, né? Que eu vou chamar aqui de hipotenusa R1, né? Dessa resultante aqui. Bom, vamos encontrar ela então novamente pelo nosso Pitágoras aqui, né? Onde agora a nossa hipotenusa, né, é esse HR1. Então a gente substitui os valores, né? Isso aqui, esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, né? E nós vamos ter então a raiz de 1156, que é exatamente 34 metros. Então essa distância aqui de C até D tem exatamente 34 metros. E aí facilita a minha vida, né? Porque daí eu não preciso trabalhar com ângulo. Ó, a minha projeção fx1, aqui, ó, projeção f de x1, será igual, né? Então, como eu tenho distância aqui de 16 metros, né? Que é da origem até o ponto em x aqui, né? 16 metros. Eu tenho aqui a hipotenusa de 34 metros. Eu não preciso fazer uma relação com ângulo, tá? Eu não preciso encontrar um novo ângulo aqui, ó. Se eu tenho as duas distâncias, né? E eu poderia ter feito isso anteriormente também, mas é sempre a distância da projeção sobre a hipotenusa, né? Então, vocês já estão acostumados a fazer isso, ou fizemos uma relação aqui, ó, para entender como isso funciona. Que relação é essa? Ó? Se f de x1, né, sobre o meu f1, né, que são duas forças, né, ó, f de x1 está aqui sobre a força f1. Ela tem que ser proporcional a distâncias também, de cateto oposto, que é o f de x1, sobre HR1, que é o 34 metros. Né? Então, dada essa proporção, é que sai essa relação. Então, o meu f de x1, esse f1 passa para o outro lado aqui multiplicando, ó, e nós temos aqui f de x1 igual a f1 vezes o cateto oposto sobre HR1. Então, tá vendo como dá para fazer a proporção sempre o oposto sobre a hipotenusa? Por causa dessa relação aqui. Então, aqui a gente tem, né, só substituir os valores, né, 600 newtons, vezes a distância de 16 metros sobre 34, né? E então, f de x1 será igual a 282,35 newtons. Tá? Então, encontramos a nossa projeção f de x1 aqui também. E por último, né, salvamos aqui, né? E só esqueci de explicar por que aqui ficou positivo, né? Porque o vetor realmente está indo cada vez mais positivo para x, tá? É por isso que ele ficou positivo e não negativo igual ficou o Z1. Mas está aqui salvo, né? 282,35 newtons. Bom, agora a gente vai fazer o y, que é o último, né? E no y, nós temos aqui, ó. Só que percebam que esse aqui está indo cada vez mais o oposto do positivo, então cada vez mais negativo, né? Temos 18, temos 34 metros, então, novamente, né, para facilitar minha vida, eu não vou precisar encontrar um ângulo aqui. Para fazer essa projeção, é só fazer direto a relação. Né? Ó, a força de baixo sobre a força de hipotenusa tem que ser igual, né, a parte de baixo, a medida de baixo sobre a hipotenusa. Né? Então, esse F1 vai para o outro lado. Né? Então, temos que a projeção f de y será igual a força 1 vezes cateto oposto agora sobre a hipotenusa, né? Se você quiser, um novo cateto oposto. Então, será 600 vezes 18 sobre 34. E f de y1, ele vai ser 317,65. Mas eu vou deixar ele negativo porque ele está indo cada vez mais para trás aqui, ó, né? Então eu poderia ter colocado o sinal de negativo aqui, já para deixar ele negativo. Então eu mantive totalmente positivo por causa da proporção, né? Só por causa da relação aqui. Mas depois que eu encontrar um módulo, saibam que o sentido é oposto ao positivo de y, que está indo para cá, né? Ó, aqui é mais fácil de entender. Está indo para cá, o vetor está vindo para trás aqui, né? Então ele está fazendo o sentido oposto a y, por isso essa projeção será negativa. Beleza, desse vetor aqui de 600, então agora a gente tem as três projeções, e com essas projeções a gente consegue colocar uma ramificação de etapa aqui, né? Que é colocar os valores na forma cartesiana. E como que vai funcionar isso? Eu sempre vou ter, né, cartesianamente, o vetor, ele será
a minha projeção em x, né, na direção y, mais a projeção em y na direção j, mais a projeção em z na direção k. E é por isso que é importante os sinais aqui, ó. Então, como que ficará esse vetor aqui, né? Ele ficará 282,35i mais o menos 317,65j mais o menos 423,53k. Ou, né, com essa forma aqui, ó. Então, o meu vetor de 600 newtons aqui, né, meu vetor F1, vai ser 282,35i menos 317,65j e menos 423,53k. Tá? Então, este é este vetor de 600 aqui representado na forma cartesiana. Bom, a próxima etapa é fazer a mesma coisa, né, mas com o vetor de 400 newtons. Né? Ok, faremos isso então. Então, olhando de cima para baixo, né, nós temos essa projeção aqui, ó. Né? Uma vez que ele deu que o y valia 15 metros e o x valia 20, né? Então a gente está mais ou menos, né, numa proporção fazendo isso aqui, ó, dentro desse cubo aqui, né? Bem, então eu preciso descobrir essa distância aqui que eu vou chamar de Z2, ó. Essa distância aqui que eu vou chamar de Z2, e ela está aqui, ó. Para descobrir Z2, né, o nosso conhecido Pitágoras, né? Então, nós vamos ter 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado, né? Passa para o outro lado em forma de raiz. E a raiz de 625 é exatamente 25 metros, tá? Então, beleza, encontramos essa distância aqui. E vamos começar pelo vetor de projeção Z, tá? O Z, para mim, uma vez que eu tenho aqui, ó, o 600 a gente faz ele, né? Embora ele deu só um pedacinho, mas é como se ele estivesse indo aqui, ó, de D até A, né? Essa força, de D até A. A gente faz aqui essa projeção de 400 chegando D até A, olhando esse triângulo retângulo aqui, né? Eu vou ter a altura de 24 metros, vou ter 25 metros e a força de 400. Eu posso fazer, né, a projeção FZ1, como foi feito anteriormente ali para aquela dedução, de fazer o vetor sobre a projeção vale a força vezes esse vetor aqui, que vai ser um adjacente sobre a hipotenusa, poderia, né, também. Mas eu não tenho essa hipotenusa aqui. Então, por isso que nós vamos fazer encontrar esse ângulo aqui, o W2, tá? Esse W2 vai ser o seguinte, né? Uma vez que eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, né, eu vou por tangente, né? Eu vou por tangente. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa tangente vai para o outro lado, né, na forma de arco tangente, para a gente encontrar o ângulo. E substituímos os valores, né? Cateto oposto é 25, o adjacente é 24. E o ômega 2 vai dar 46,17 graus. Com isso, agora, né, eu vou colocar a projeção, e aqui eu já vou colocar o sinal negativo, porque está apontando para baixo, aqui eu consigo colocar, né? Sinal negativo porque aponta para baixo. Mas vai ser F2 cosseno de ômega 2. Como que eu sei disso, né? Eu deixei o vídeo nos cards aqui para relacionar projeções em relação aos ângulos, né? Então vocês vão perceber lá que tem um macetezinho para fazer isso aqui e fica bem mais rápido, tá? Com isso, a gente só substitui os valores, né? Então vai ser menos 400 cosseno de 46,17 e a força de projeção de Z2, né? Dessa força de 400 aqui, vai ser menos 277,01 newtons, tá? Então, salvem esse valor. O valor salvo aqui, né? Começamos por Z justamente para achar esse valor de Z2, né? Repetimos o triângulo. Agora, esse triângulo retângulo ele fica assim, né? Analisando, ó, 24 metros, 25 metros, mas eu não conheço essa distância aqui, HR2, ó. A distância de D até A eu não conhecia. Vamos conhecer agora por Pitágoras, né? Então, novamente, substituímos os valores, né? A hipotenusa aqui vai ser esse HR2, passa para o outro lado. Você pode chamar de qualquer letra, tá? Eu chamei de HR2 porque eu achei que era uma hipotenusa da resultante aqui, né? Mas, enfim, pode chamar de X, W, K, θ, qualquer coisa. Passa para o outro lado em forma de raiz, né? Então, será a raiz de 1201. E
HR2 igual a 34,655 metros. Tá? Então, encontramos esse aqui, agora sim a gente pode fazer aquela velha relação. Né? Então, em relação ao eixo X primeiro, né? Vamos fazer a projeção em X. Ó. Em relação ao eixo X, eu vou ter aqui, ó, e ele está indo cada vez mais positivo mesmo, né? Sentido X. Então, eu vou ter 20 metros, a força lá, né? E agora essa hipotenusa aqui também. Bom, novamente a gente faz aquela relação, né? A força de projeção sobre a força hipotenusa, a força verdadeira, tem que ser o cateto oposto, que é a projeção sobre a hipotenusa. Então, esse F2 passa para o outro lado. A nossa força de projeção x2 será igual a F2 vezes o cateto oposto sobre esta hipotenusa aqui. Substituímos os valores, né, pois acabamos de calcular, e vamos ter que a projeção x2 será de 230,84 newtons. Positivo porque ele está vindo cada vez mais para baixo aqui, e quanto mais para baixo, mais positivo em x eu fico. Então, salvem este valor também. Salvo o valor aqui, vamos à projeção em y. Em y, eu tenho que fazer um novo triângulo retângulo, que é esse triângulo retângulo aqui, ó. Né? Então, f de y, ele parte desse ponto para cá, né? Sempre aqui na mesma linha, né? Por isso que ele fica esse triângulo torto aqui, né? Dá para ver que ele fica inclinado, mas aqui a gente representa ele reto, né? Para ficar mais bonitinho. Então, aqui eu sei que é 15 metros, e aqui agora eu conheço HR2, né? E vamos fazer essa projeção então. Uma vez que também y2 vai ser positivo, porque ele está indo cada vez mais para a direita aqui, né? Então, a relação é sempre força de projeção sobre a força hipotenusa é igual cateto de projeção sobre a hipotenusa, a distância, né? Então, passa para o outro lado F2, f de y2 será igual a F2 sobre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Substitui os valores, né? Vai ser 400 vezes 15 metros sobre 34,65. E vocês vão ter, então, que o f de y2, positivo, porque ele está indo para a direita, né? De 173,13 newtons, tá? Então, salve este valor. Bom, tendo aqui as três projeções, agora x, y e z, nós vamos colocar isso na forma cartesiana, né? Para colocar na forma cartesiana, lembre-se que é sempre projeção em x, i, mais projeção em y, j, mais projeção em z, k, né? Então, esse vetor 2 de 400 aqui será 230,84i mais 173,13 e o menos, né, 277,01k. Então, esta é a forma do vetor cartesiano F2, tá? Então, beleza, mais uma etapa concluída. E por último, e não menos importante, o 800 newtons aqui, né? Vamos fazer ele aqui. Só que, como eu tinha falado para vocês, ele está indo lá para trás, né? Então, olhando de cima para baixo, a gente tem essa representação aqui, ó, né? Onde eu vou ter agora uma distância que eu vou chamar de Z3, lá atrás, ó, né? Que é uma mini hipotenusa aqui, né? E o que eu conheço é que aqui tem 4 metros e aqui tem 6 metros, né? Mas o vetor está indo, se olhar de cima para baixo, de O até o ponto B, né? Perfeito. Então, com isso, a gente vai encontrar essa distância Z3, né? Pitágoras, né? Onde Z3 vai ser a raiz, né? 36 mais 16 e raiz de 52 é 7,211 metros. Então, essa é a distância Z3. Perfeito. Com isso, então, a gente vai encontrar a projeção em Y, né? Antes de encontrar a projeção, vamos encontrar esse ângulo aqui, né? O ômega 3, né? Uma vez que eu sei que a distância sempre é 24 metros de altura, agora eu tenho o Z3, então eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó, né? E nós vamos ter, então, que o vetor FZ3 está bem aqui, ó, né? Indo do ponto D até o ponto O, certo? Perfeito. Então, para encontrar o ângulo, né? Tangente de ômega 3 vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente passa para o outro lado na forma de arco tangente. Substituímos, pois o cateto oposto é 7,211, o adjacente aqui equivale a 24, né, metros. E este ângulozinho aqui é de 16,72 graus, tá? Ok, perfeito. Vamos então agora a essa projeção. A projeção, já que eu tenho um ângulo, né, e o ângulo está adjacente à projeção, será menos o F3, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de ômega 3. Novamente, não tirei isso aqui com vozes da minha cabeça, eu explico aqui no videozinho que está o link nos cards ali, vocês dão uma olhada. Mas,
né? É simples relacionar porque a gente sabe que o cosseno vem do cateto adjacente. Bom, negativo porque está apontando para baixo, substituir os valores, é menos 800 cosseno de 16,72 e o F de Z3 será menos 766,16 newtons. Então, salvem este valor da projeção em Z do vetor 3. Bom, feito isso, vamos agora à projeção em X. Para X aqui, né? Antes de mais nada, né? Vamos encontrar, porque eu não sei quanto vale de D até B aqui, né? Então, vou chamar de HR3, tá? Que também é fácil de descobrir por hipotenusa, né? Então, por hipotenusa, esse HR3 aqui será... por hipotenusa não, né? Por Pitágoras. Bom, substituímos os valores, né? Sabemos agora que... olha que interessante, né? Esse valor aqui é o Z3, esse aqui é o valor de Z24 e HR3. Colocamos eles ao quadrado aqui, passa para o outro lado em forma de raiz, vai ficar a raiz de 52 mais 576, que é a raiz de 628, então o HR3 vale 25,06 metros, tá? Bom, agora sim eu posso fazer a relação para X, né? Então em X, né, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Lembra-se que esse triângulo retângulo sempre vem torto aqui, né? Essa relação de triângulo aqui. E o X está indo no sentido oposto, né? Então tem que tomar cuidado depois de colocar o sinal negativo, tá? Mas aqui a projeção F de X3, onde eu tenho 6 metros aqui para X e de hipotenusa 25,06, né? Fizemos aquela relação, F de X3 sobre F3 igual ao cateto oposto sobre HR3 e o F3 passa para o outro lado, né? Onde F de X3 vai ser F3 vezes o cateto oposto sobre HR3. Substituímos os valores, né? Então, 800 vezes 6 sobre 25,06 e vamos ter aqui 191,54 newtons, mas lembrando que ele está no sentido oposto do x positivo, então ele vai ficar negativo, né? Então F de x3 vai ser menos 191,54 newtons. Salvem esse valor também. Bom, por último, né, vamos fazer a projeção em y, né? Bom, em y estará lá, ó, tá vendo aquela distanciazinha ali, ó? Então ele está apontando para a direita e nós vamos ter esse triângulo retângulo torto aqui, né? Inclinado. Ó. Óbvio que eu não vou representar torto, vou representar ele reto. Mas eu sei que aqui embaixo tem 4 metros, enquanto que lá em cima tem o nosso HR3, que é 25,06. Né? Então, fazendo aqui a proporção, né? Passa esse F3 para o outro lado. Né? Então, F de Y3 vai ser F3 vezes o cateto oposto sobre HR3. Substituímos os valores, né? Pois conhecemos todos eles. E o nosso de FY3 será de 127,69 newtons. Lembrando que ele vai para a direita, então o sentido está correto ser positivo. Salva esse valor e vamos à próxima etapa. Bom, colocamos então as 3 projeções em um vetor cartesiano, né? Como que fará isso? Né? Então, o nosso vetor 3 será projeção 3i mais projeção 3 em yj mais a projeção 3 em zk. Né? Então, só tomamos cuidado com o sinal aqui, né? Porque tem alguns que estão negativos, e a nossa projeção 3 ficará assim, menos 191,54i mais 127,69j menos 766,16k. Bom, a pior parte já foi. Agora, né, a próxima etapa seria aplicar a terceira lei de Newton. Como a gente não tem aqui somatórios, né, para fazer, e uma vez que a gente está fazendo cartesiano, a gente vai para a próxima etapa, né? E a próxima etapa será calcular a força resultante. Como que a gente calcula ela, né? Bom, o vetor de força resultante, ele será igual ao somatório dos 3 vetores de força aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso, porque isso aqui é fácil de fazer, ó. Uma vez que eu tenho os 3 vetores de força que a gente encontrou, né, de projeção em projeção, encontramos os 3 vetores de força. Agora, para fazer o somatório, eu tenho que só tomar cuidado pelo seguinte: os i's tem que ser somado com os i's, j tem que ser somado com j e k tem que ser somado com k. Simples assim. Então, a minha força resultante, por exemplo, né, será igual ao I aqui, ó, 282,35 mais 230,84 e menos 191,54, que dá igual a 321,65I. Em J a mesma coisa, ó, menos 317,65
mais 173,13 e mais 127,69, que vai dar menos 16,83J. E, por último, né, também vai somar os três casos, no caso aqui todos eles são negativos, obviamente vai dar um número negativo, né? Na soma vai dar menos 1466,70K, tá? Então, se o exercício pedir qual que é o vetor da força resultante, tá aqui, ó. Esse é o vetor de força resultante. Mas como ele quer um módulo, né? O cara é um pouco mais chato, a gente encontra esse módulo também, não tem problema. Porque o módulo da força resultante, ele vai ser, né? Como é módulo, ele é ao quadrado, vai ser igual a força em x, resultante aqui, né? Ao quadrado, mais a força em y, resultante ao quadrado, mais a força em z, resultante ao quadrado. Então, só substituir esses valores que estão aqui, ó. Então, passa esse quadrado que estava no módulo, passa para o outro lado em forma de raiz, né? Vai ser a raiz de 321,65 ao quadrado, mais o menos 16,83 ao quadrado e mais o menos 1466,7 ao quadrado. Isso aqui vai dar, então, né, somando depois os três aqui e tirando a raiz, um módulo de força resultante de 1.501,65 newtons. Então, esse é o módulo da força resultante. Bom, esse era o módulo da força resultante. Agora eu tenho que encontrar os ângulos em relação aos eixos x, y e z, né? Bom, isso é simples também, né? Como que eu vou fazer isso? É a última etapa, né? Nós vamos calcular, por exemplo, né, o cosseno de alfa tem que ser igual à força resultante x sobre o módulo de força resultante. Bom, a força resultante x está aqui, ó, 321,65, é o que está multiplicando a direção y, né? Então, o cosseno passa para o outro lado na forma de arco cosseno, o cosseno era menos 1, de f de xr sobre o módulo da força resultante. Então, vai ser 321,65, que está aqui, sobre 1.501,65. Faz essa divisão, extrai o cosseno na menos 1, vocês vão ter um ângulo alfa de 77,63 graus. Tá? Mesma coisa a gente vai fazer agora com o ângulo beta, só que agora é a força y aqui, né, resultante, sobre o módulo. Então, também o cosseno passa na forma de cosseno na menos 1. Substituímos os valores, porque aqui é menos... lembrando que o sinal vem junto, tá? O sinal sempre acompanha aqui no cálculo. Então, menos 16,83 sobre a resultante, que é 1.501,65. Extrai o cosseno na menos 1 disso. E vocês vão ter um ângulo de 90,64 graus. E, por último, também o cosseno de gama, né? Vai ser aqui a força em z, resultante aqui do vetor, né? O cosseno passa para o outro lado na forma de arco cosseno. Substituímos os valores, lembrando que o sinal vem junto, porque aqui é um valor negativo, né? E vocês vão ter um ângulo gama de 167,61 graus. Então, esta é a resposta do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo. Tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!